Pessoal, graça e paz. Faça parte do nosso curso de Teologia Biblista, certo? Os detalhes para você fazer parte, falar comigo, fazer sua matrícula na descrição aqui do vídeo. Reparando assim por alto, pelo menos eu percebi algo e eu quero estar comentando, compartilhando aqui com vocês. Sugiro que, se vocês tiverem aí as condições, façam o mesmo também, quando puderem, claro, né? E depois vocês podem comentar aqui no vídeo o que vocês acharam, em qual conclusão ou em quais conclusões vocês chegaram, enfim, né? Por exemplo, há pouco tempo nós tivemos aí alguns escândalos envolvendo alguns personagens da bancada evangélica e alguns pastores aí do meio gospel, né, principalmente naquela questão da educação, do MEC e etc. Né, todo mundo aqui já sabe do que eu estou falando. Né? Então, às vezes a gente tem aí um escândalo, ou às vezes mais de um escândalo ao mesmo tempo, e hoje a gente está muito conectado aí com essa questão das redes sociais. Eu divulgo os meus trabalhos nas redes sociais, então eu preciso estar acessando constantemente, né? E uma coisa que eu pude reparar, que é essa espécie de algoritmo involuntário, de algoritmo involuntariamente implícito, né, ou algo aí nesse sentido, né, é que geralmente, quando esses escândalos começam a acontecer, quando esses escândalos começam a aparecer, a serem noticiados e comentados e tal, né, as postagens nas redes sociais, isso eu estou falando do meio gospel, do meio evangélico ou meio cristão em geral, né? As postagens com aquele versículo: não toqueis no ungido de Deus ou nos ungidos de Deus, elas aumentam. Às vezes a pessoa não cita de forma específica o caso do pastor envolvido no desvio de verba, ou o caso do pastor que foi flagrado com uma amante em determinado local. Às vezes as pessoas não citam isso de forma específica. Mas esse tipo de, não sei se eu posso chamar de tag, né, no algoritmo a gente chamaria de tag. Né, no algoritmo formal, aí quando sobe uma tag ou ela está sendo muito usada para pesquisa e etc, essas coisas, né? Então essa espécie de tag, que seria esse versículo isolado: não toqueis no ungido de Deus, sempre fica em alta no meio gospel quando os escândalos aparecem. Acerca desses escândalos, é claro que grande parte acabam encobertos ou ganham menos proporção quando aparecem na mídia ou na pequena mídia, né, na mídia mais underground, digamos assim, né, mas esses escândalos, eles existem, eles são muitos, e com certeza nem todos ganham aí suas devidas proporções, né? E recentemente, ou não tão recentemente assim, nós temos mais escândalos. Por exemplo, o pastor que supostamente engravidou aí uma jovem, uma amante, e supostamente escondeu isso, propôs aborto e etc. e tal.
Aquele mesmo pastor que gravou um vídeo dizendo que se a pessoa não dá o dízimo, ela não seria correto ela nem sentar no banco, porque aquele banco que ela está sentando custou alguma coisa e tal, né? Um pastor que inclusive já falou também algumas coisas aí sobre os desigrejados, os quais nós chamamos aqui de não denominacionados, né? Então veio à tona aí um escândalo envolvendo uma notícia assim bombástica, né? Envolvendo aí esse pastor. E teve também aí pastores que foram flagrados aí, embriagados, brigando, e enfim, uma série de outras notícias aí nesse sentido, né? E claro, ninguém é perfeito, ok? Não estou aqui para... Mas enfim. E aí, mais uma vez, você acessando as redes sociais, você tendo contato com o meio evangélico, gospel, cristão em geral, né? Mais uma vez você pode constatar que essa, entre aspas, tag, né, o versículo isolado, volta a ficar em alta novamente. Não toqueis no ungido de Deus, ou nos ungidos, aí no plural, né? E mais uma vez, grande parte das pessoas, 98% delas, né, de fato não citam esses escândalos de forma específica, não citam esses envolvidos, esses protagonistas desses escândalos de forma específica, mas elas deixam ali subentendido essa questão de não toqueis no ungido, né? E isso não é de agora. Se você fazer uma retrospectiva aí acerca dos primeiros escândalos, notícias aí bombásticas, né, como diz o nosso amigo André Carpano, essas labaredas aí, quando surgiram as primeiras, não acerca dessa segunda temporada, mas da primeira temporada lá do Mariano, lembra? Se eu não me engano, 2017, 2018, por aí, né? Essa tag, esse versículo ficou em alta mais uma vez. É só você fazer uma retrospectiva, certo? Às vezes a pessoa pode apagar a postagem, pode. Mas se você fizer uma retrospectiva, você vai ver que naquela época esse versículo ficou em alta. E mais uma vez, grande parte das pessoas não citavam o caso específico do Mariano, mas subiam aí esse versículo. Não toqueis no ungido, né? E isso gera consequências, né? Gera consequências espirituais, ok? Porque pessoas começam a acreditar, eu não estou aqui para generalizar e agora eu não estou falando no âmbito pessoal, porque eu não quero o mal para essas pessoas. E repito, ninguém é perfeito. Mas isso tudo gera aí algumas implicações no âmbito espiritual, né? Lembra lá da primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1, você deve testar, você deve colocar à prova para ver se aquele espírito de profecia ou de liderança, ou enfim, é de Deus, vem mesmo de Deus. Isso gera implicações também na área do conhecimento bíblico, porque essas pessoas já têm ali um guru que fornece para elas o, entre aspas, ensino, então elas automaticamente, sem generalizar, pensam que não existe mais a necessidade de buscar na Bíblia, de fazer um estudo mais aprofundado, um exame, enfim, né? E isso gera outras consequências, alienação, lavagem cerebral, e por aí vai, né? E por aí vai. A gente poderia falar muitas coisas aqui sobre isso, sobre essa questão aí desse versículo ficar em alta
sempre que escândalos aparecem, né? Às vezes a pessoa fica constrangida, ela não quer ligar a imagem dela ao protagonista do escândalo, porque ela sabe que não tem argumentos para defender o protagonista do escândalo. E às vezes, o que esse protagonista do escândalo está precisando não é nem de defesa, é de fato pisar na realidade, assumir, recomeçar do zero, ser uma outra pessoa, etc. Então a pessoa vê que não tem argumentos, mas aí ela lança um não toqueis no ungido de Deus. Pá. Ou às vezes pode ser coincidência também, vai que, né? Mas uma coisa é fato, sempre que escândalos começam a aparecer, esse versículo fica em alta. Isso aí é algo para a gente pensar, certo? E se você gosta de casos e assuntos ligados ao sobrenatural, eu te convido, se inscreva em nosso segundo canal. O link do nosso segundo canal vai estar aqui, ó, na descrição desse vídeo. Ative o sino das notificações. Você vai se inscrever e ativar o sininho das notificações, certo? O link dos meus livros de teologia biblista, aliás, os links, né, estarão no comentário fixo desse vídeo, caso você queira adquirir algum ou alguns, né? Se você quer fazer o curso de teologia direto comigo na próxima turma, entre em contato. Se você quer adquirir o curso de teologia e começar de imediato, o link no comentário fixo também, ou direto comigo é bom que tem desconto, certo? Mas se você quer adquirir e começar de imediato, parcelado aí no cartão, aí é no link da plataforma digital, certo? Muito obrigado por tudo, que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima!